Olá, boa noite a todos. Eu sou a Andréa Shimada, oncologista clínica do Hospital Sírio-Libanês, aqui da Unidade de São Paulo, e eu vou ser moderadora do nosso encontro de hoje. No mês de outubro, em que nós chamamos a atenção para o cuidado e prevenção em relação aos tumores femininos e ao câncer de mama, nós não podíamos deixar de conversar também sobre a parcela de pacientes com câncer de mama metastático, aquelas pacientes que estão numa jornada longa e duradoura de tratamento e que também neste Outubro Rosa deve ser lembrado, porque do mesmo jeito que a prevenção e o cuidado são importantes, fazer o tratamento e o cuidado ao longo da jornada do tratamento é extremamente importante também. Ao longo do mês de Outubro Rosa, nós fizemos diversas ações, como as lives semanais, com conteúdos digitais. Eu espero que vocês assistam e aproveitem, e na noite de hoje façam bastante perguntas, aproveitem nossos especialistas, que nós estamos aqui para conversar e tirar todas as dúvidas. Eu quero chamar a atenção para o nosso conteúdo de hoje, conversando sobre câncer de mama metastático, nessa terceira live, e junto comigo vai estar discutindo e conversando e compartilhando seus depoimentos e experiências aqui a doutora Daniela Achete, que é a coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Sírio-Libanês. Obrigada, Dani, pela presença. O Dr. Gustavo Nader Marta, que é radio-oncologista, médico do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, doutor e pós-doutorando na Faculdade de Medicina da USP. Boa noite, Gustavo. E juntamente, Dr. Romualdo Barroso, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês, da nossa unidade de Brasília, doutor e pós-doc também em oncologia. E juntamente conosco vai estar a doutora Marina Saad, ajudando no chat interno a filtrar e responder todas as perguntas que vocês nos encaminharem. Então, primeiramente, eu vou pedir para que cada um de vocês, começando pela Dani e pelas mulheres, fale 2, 3 minutinhos sobre qual a importância da nossa live de hoje para discutir essas pacientes que seguem uma jornada tão difícil, duradoura, mas que pode ser mais leve, pode ser com mais cuidado e com menos dor. Pronto.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse momento de bate-papo, reflexão e construção de novos aprendizados. Eu acho que o tema dessa live ele é fundamental. O processo de adoecimento, né, e esse processo de cuidar do paciente com câncer metastático, a experiência do adoecimento e a experiência da metástase é um momento de muita transformação. O adoecimento por si só ele traz muitos desafios e mudanças e uma demanda de adaptação. Cada uma de vocês que está aqui nos ouvindo vai conseguir nos contar que esferas da vida foi afetada, que mudanças de planos que precisou realizar, quais foram os caminhos e onde encontrou apoio, né? Esse percurso esse percurso todo de elaboração do adoecimento também é um momento de muita construção de significado e é um momento de muita descoberta, muito autoconhecimento e um momento onde a gente de alguma forma tem a possibilidade de se conhecer, e à medida que eu me conheço melhor, eu tenho como, de alguma forma, pedir ajuda para aquelas coisas que fazem sentido para mim. Eu costumo dizer que as necessidades, elas são individuais, elas são intransferíveis, e a gente sempre vai precisar conhecer melhor você para cuidar melhor de você. Então, acho que é fundamental a gente ter esse espaço de troca. Espero que seja uma noite rica e uma noite de esclarecimento para todos. Obrigada. Gustavo. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui nesta live com a oportunidade de discutir uma situação muito importante na prática e na rotina das pacientes que têm o diagnóstico de um câncer metastático. Não somente no que se refere os tratamentos que podem ser realizados contra a doença metastática, e sim, de uma forma global, todas as aspirações e anseios que as pacientes têm, em que nós temos o dever e a obrigação de uma forma global, atender de uma forma bastante positiva, né? Tem-se um estigma muito importante, né, quando a paciente desenvolve uma doença metastática e as suas repercussões para as suas vidas e dos seus familiares. Então, este é um fórum muito, muito positivo, a meu ver, em que vai possibilitar uma ampla discussão a fim de que consigamos, né, trocar experiências e tentar elucidar algumas situações muito de angústias das pacientes, né? É um grande prazer estar aqui. Eu tenho certeza que vamos caminhar de uma forma bastante positiva nos próximos minutos durante este evento. Perfeito. Romualdo. Boa noite a todos, boa noite a todos que nos assistem. Acho que a grande importância desse momento, dessa live, é a oportunidade de informação, da gente compartilhar informações, dividir experiências, porque acredito que com a informação, com o conhecimento, tanto os pacientes como os profissionais que ajudam os pacientes nessa jornada do câncer de mama metastático podem ter um sucesso maior, do ponto de vista mais global, e não apenas focando simplesmente na doença, mas sendo mais completo, vamos dizer assim, tentando entender as angústias, os desejos, as preferências dos pacientes, mas para que isso seja bem sucedido, informação é fundamental. Os pacientes, quanto mais informados eles são, eles conseguem ter mais autonomia de fazer suas próprias escolhas e ajudar nós, médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, a ajudá-los ainda mais. Porque, afinal de contas, o que nós fazemos, o nosso trabalho, é para que os pacientes e as pacientes tenham uma qualidade de vida maior e a melhor possível.
Perfeito, pessoal. Eu sempre converso, e no consultório todos nós e todos os médicos que tratam de pacientes com doença incurável, a gente sempre tem uma missão ainda maior, né? Então, essa live é importante e eu já vou começar a perguntar algumas coisas que já vieram por aqui. É importante a gente entender, e todo mundo que está nos escutando entender, que o câncer o câncer é uma coisa muito democrática, né? Ela pode acontecer numa pessoa jovem, numa pessoa de meia idade, numa pessoa idosa, ela pode acontecer com quem tem fator de risco, quem não tem fator de risco. Então, não existe a culpa, né? Os pacientes no consultório vêm e falam assim, doutora, muitas vezes eu me sinto culpada por estar passando por tudo isso, e isso não existe. A primeira coisa que nós precisamos quebrar, não aproveitar, porque esse tema faz parte do Outubro Rosa, né? É importante a prevenção, é importante o diagnóstico precoce, mas é importante informar também de toda a jornada do tratamento, o quanto a gente pode usar e conseguir cuidar, quantas pessoas elas conseguem ser felizes apesar de um diagnóstico de doença incurável, porque ter uma doença metastática não é sinônimo de morte iminente, não é sinônimo de não tenho mais nada para lhe oferecer, tá? Então, a primeira pergunta aqui é da Suzana Oliveira, e que ela gostaria muito que falasse em cura quando o câncer de mama é diagnosticado logo no início. E quando ele é metastático, que ainda existe se ainda existe possibilidade de cura ou só de controle. É a Suzana Oliveira, de Maceió. Vamos começar com o Romualdo. Bom, esse tema é um tema muito delicado, porque essa palavra é uma palavra que tem muito significado. E então, a palavra cura é uma palavra que ela pode ter várias interpretações. O que eu prefiro dizer é que a paciente que tem uma doença metastática, ela tem uma doença crônica, e que com as ferramentas hoje médicas da ciência que a gente dispõe, é improvável que nós consigamos eliminá-la 100%. Isso não significa que a paciente está em estágio terminal. Isso as pessoas confundem algumas vezes. Uma doença crônica é uma doença que ela pode ficar por muitos e muitos anos, e isso acontece, de fato, e depende também muito da questão do subtipo do câncer de mama. Nesse mesmo ponto, a gente usa o termo de cuidados paliativos. Cuidado paliativo é um cuidado integrativo com várias especialidades médicas e outros profissionais que não médicos, como os fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, e que o objetivo desse tratamento é exatamente que essa jornada dessa doença crônica tenha a melhor qualidade de vida possível. Isso não significa que fazer tratamento de quimioterapia, hormonioterapia ou qualquer outro tipo de tratamento contra o câncer exclua o cuidado paliativo. Eles devem caminhar juntos nesse cenário, nessa jornada da doença. Perfeito. Gustavo, aproveitando o Romualdo, muitas vezes nós pegamos pacientes que vêm de longe para uma segunda opinião e que muitas vezes eles têm toda essa informação, muitas vezes eles têm, mas não conseguiram entender a incurabilidade. E tem pacientes que eles realmente não sabem e vêm com essa pergunta que a Suzana acabou de fazer. E às vezes ela chega no rádio-oncologista, né? E como é que
é no consultório, a conversa, a definição, o cuidado dessas pacientes, e logo em seguida eu quero que a Dani fale do ponto de vista emocional, o que dá para envolver nesse cuidado dos pacientes que chegam com essa fragilidade, essa dificuldade, entender que a cura, a palavra cura vem como algo vencedor, né, e o contrário como algo totalmente terminal. Isso é completamente irreal, e eu gostaria que vocês comentassem um pouco, aproveitando o comentário do Romualdo. Perfeito, Andréia. Eu acho que foi tocado em pontos muito importantes nesse cenário, né? Cura está no íntimo das pessoas, acreditar, é 100%. Né? Na verdade, eu sempre costumo conversar com essas pacientes em que nós não temos nada na vida que é 100%. Normalmente, com uma doença, um câncer de mama metastático, existe sim uma doença que normalmente ela é mais agressiva e que vai requerer cuidados adicionais. E como o Romualdo mencionou, existem hoje diversos mecanismos que podem ser realizados a título de cronificar essa doença. Então, nós temos na prática clínica, sim, pacientes com câncer de mama numa jornada de muitos anos, tá? É óbvio que nós temos pacientes também que com câncer de mama metastático, com uma perspectiva, né, de vida de acordo com a biologia que o tumor apresenta, né, um pouco mais reservado. Com grande importância nesse cenário primeiro, nós temos que reconhecer que somos, basta estar vivo, porque um dia nós vamos ter um final, né? Então, reconhecer a nossa terminalidade. E diante de uma doença que tem, muitas vezes, uma potencialidade de levar a um desfecho, que é a única certeza que nós temos realmente é que um dia nós vamos morrer, mas esse processo todo, ele deve ser corretamente trabalhado, tá? E como eu falei, nós da equipe médica e da equipe multi que está ao entorno, temos que conversar e explicar todas essas questões, do ponto de vista técnico, o que pode ser feito, muitas vezes o paciente vem, o que está mais atrapalhando na vida daquela paciente, por exemplo, é um foco de dor, em que nós podemos fazer um tratamento exclusivo a fim de minimizar e até eliminar essa dor, e a paciente ganha uma qualidade de vida bastante positiva nesse sentido, tá? Então, é muito difícil nós colocarmos todas as pacientes com tumor de mama metastático numa caixinha só, tá? Existem cenários e cenários e demandas, e isso deve ser amplamente discutido, né, com todos os envolvidos, com a participação ativa das pacientes e dos familiares, isso é muito importante também, para que a gente consiga realmente oferecer um cuidado global, um cuidado holístico, para que se englobe tanto um tratamento ante o tumor, da forma mais correta, e também um suporte clínico de uma forma também correta, a fim de se conseguir realmente que a paciente entre na linha dos cuidados gerais. Então, acho que são Perfeito. esses os principais pontos. Excelente. Dani? Então, complementando o que os colegas, eu acho que essa analogia com a questão da cronicidade, ela é muito importante, né? Quando eu tenho a ideia de cronicidade, eu passo a lidar com algo que eu tenho que integrar determinados cuidados, né? E integrar alguns processos dentro da minha rotina, né? E aí cada uma sabe como isso afeta. Eu gosto de pensar, acho que os colegas trouxeram aspectos que são fundamentais do ponto de vista da importância da informação, de ter essa dúvida esclarecida, e em qualquer processo de tratamento, eu acho que é importante a gente entender
existe algo ali, uma doença, existe um processo biológico acontecendo, mas aquela pessoa que chega para a gente cuidar, ela tem uma biografia, ela tem uma história. Ela tem a história de do que ela acredita, do que a Andrea trouxe, né, Andrea, essa questão de experiências de culpa. Esse processo, esse momento da metástase é inegável, que ele afeta profundamente, ele traz medos, ele levanta inseguranças, porque até eu compreender, né, qual é o caminho, quais são as possibilidades, e essa construção é importante ser realizada com equipe, com o médico, com a enfermeira que orienta, com um psicólogo, essa questão da educação relacionada vai me dando condição vai dando condição à paciente de elaborar todo esse processo. E integrar, bom, o que eu posso? Quais são os planos que cabem na minha vida agora? Quais são as coisas que, de alguma forma, as coisas que fazem sentido para mim agora? As minhas prioridades mudaram, às vezes o processo de tratamento, ele provoca reflexões existenciais muito profundas, né? Então, nesse sentido, eu integrar esses aspectos, eu entender um pouquinho qual é a minha prioridade e assim, eu reconhecer qual é a minha fonte de sofrimento. O Rômulo, acho que ele traz uma questão o Gustavo, ele trouxe uma questão da dor, dor e sofrimento, sintoma não controlado e sofrimento, eles vão caminhando juntos, e eles vão afetando áreas distintas. Às vezes eu tenho um processo de dor, mas essa dor também afeta a minha relação familiar, essa dor afeta a minha relação conjugal. Eu tenho um aprendizado que eu tive com um dos pacientes que eu cuidei, né, e cuido até aqui. Ele trouxe uma analogia que eu acho muito interessante para isso que a gente está conversando, que à medida que eu recebi um diagnóstico e depois quando eu recebi a metástase, é como se eu tirasse um pouquinho aquele selinho de proteção, sabe quando vem naquela caixinha de leite que a gente tira aquele alumínio, né? Ele falou assim, eu perdi aquela sensação de que eu sou invulnerável e que nada pode acontecer comigo, mas apesar disso, a doença ela não tem que ocupar o período todo da vida. Então, quando a gente fala de adaptação, eu acho que num primeiro momento, o diagnóstico do câncer, ele ocupa a vida toda, porque são vários aprendizados, são tratamentos que ocupam a minha rotina de vida, o meu tempo. À medida que eu consigo organizar isso, né, a doença ela passa a ser um ponto da minha biografia, mas eu posso nutrir outros aspectos da minha vida que vão, de alguma forma, voltar a dar cor, a dar tom, a eu encontrar quais são as coisas que trazem propósito e significado para o meu dia a dia. Perfeito. E isso é extremamente importante, né? Quando nós falamos de rede de cuidado, a gente precisa ter uma rede de cuidado em casa, composta de parentes, familiares, uma rede de cuidado hospitalar, em que todo mundo está atento ao cuidado, porque cada pessoa é única, cada demanda é única, e isso é extremamente importante. É isso que faz a diferença no cuidado individual dos pacientes. Bom, eu vou juntar duas perguntas aqui, Romualdo, para que você ajude a responder. Uma da Maria Vieira, perguntando se, quando o câncer de mama não é metastático, se ele é crônico ou se ele pode ser pode ser considerado curável. E da Camila, perguntando sobre, quando o tumor dá metástase no fígado, ele pode mudar, né? Então, ele é um câncer de mama, ele é um câncer de fígado, ele muda o tipo de tumor. Então, juntar essas duas perguntas para que você responda aí para nós. Então, a gente volta para esse termo de cura, né, que tem todo esse significado. Eu acho que o importante é da gente pensar também, voltando um pouco para a palavra cura e tudo isso, curar vem de uma terminologia que significa, de uma maneira geral, restabelecimento da saúde. Então, e a gente sabe que saúde não é apenas o processo biológico da doença, é todo um contexto que envolve saúde física, mental e social. Isso já é um conceito bem estabelecido. Então, eu queria que a gente tentasse entender isso como restabelecimento de saúde. Os tumores, de uma maneira geral, para uma definição epidemiológica, ou seja, estatística, a gente considera que o tumor, vamos dizer assim, foi curado após 5 anos do tratamento completo, do tumor inicial, sem
recorrência, sem recidiva. Mas a gente sabe que alguns tumores podem voltar mesmo após vários anos. Por isso que o acompanhamento com a equipe médica ela deve ser prolongada. Então, o objetivo do nosso tratamento, sim, nesses casos iniciais, é a eliminação completa dos focos da doença, do câncer. Se você quiser usar esse termo cura, esse é o objetivo, vamos dizer assim, do tratamento na doença inicial. Com relação a outra pergunta, que foi sobre a questão se o tumor de mama pode mudar ou não quando ele dá metástase, quando ele vai para outros órgãos. O que é a metástase? A metástase é quando eu tenho um câncer que se originou em um tecido, em um órgão, e ele vai para outro órgão. Então, o tumor de mama, por exemplo, ele pode dar metástase para o fígado, para os ossos, para o pulmão. Quando ele cresce nesses órgãos, a gente tem a metástase. E existem os subtipos de câncer de mama. De uma maneira prática, a gente tem 3 subtipos, que é o tumor hormônio positivo, o tumor HER2 positivo e o triplo negativo, quando ele não é nem hormônio positivo nem HER2 positivo. É sempre importante, a gente sempre recomenda, do ponto de vista médico, que a gente repita a biópsia quando há uma metástase, para a gente ter certeza que não houve uma mudança nessa classificação do câncer de mama. Mas é muito importante salientar que, independente de onde a metástase ocorreu, continua sendo um tumor de mama que causou metástase. Não é um câncer de fígado, não é um câncer de pulmão. É um câncer de mama que levou a metástase. Perfeito. Eu vou chamar agora o Gustavo para falar um pouquinho sobre o seguinte: não tem coisa mais gostosa e mais feliz no consultório quando, ao longo da jornada de um tratamento de doença metastática, a gente consegue, com tratamentos locais, como a radioterapia, pode nos auxiliar junto ou em tempos separados da quimioterapia, ver um paciente ir ao radio-oncologista, ter um bom cuidado e voltar sem dor, voltar com menos remédio para dor. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os potenciais benefícios de radioterapia em alguns locais específicos, e em seguida, Dani, falar sobre um comentário da Suzana Estela é uma querida, um comentário muito triste, muito real no nosso consultório, que é: o maior desafio nessa fase é quando o corpo não consegue acompanhar a mente. Então, é um processo muito doloroso. Você quer, mas o seu corpo não consegue, você não consegue dar conta, ou por alguma toxicidade, ou por realmente fadiga ou indisposição. Então, gostaria que o Gustavo comentasse primeiro os pontos positivos da rádio de um controle, seja em relação à dor, seja a prevenção de risco de fratura ou uma lesão do sistema nervoso central. E vou deixar a Daniela pensando aí nessa frase da Suzana Estela. Muito bem, acho que é algo bastante importante para ser esclarecido, Andréia. Sim, a radioterapia é uma arma de tratamento que nós temos que utilizar para o tratamento das pacientes com tumor de mama metastático. Quando nós temos algumas situações, quando apresenta uma metástase, por exemplo, que tem sintoma, um dos sintomas importantes é dor, tá? Um exemplo, uma paciente com uma doença metastática na região do osso, em que o tratamento é feito com uma possibilidade real de nós conseguirmos controlar de uma forma bastante satisfatória esta região que está trazendo uma consequência muito negativa para a vida da paciente. Em casos selecionados, inclusive, é possível oferecer um tratamento em que o ponto que tem a doença, essa radioterapia teria uma segunda função,
de controlar e matar o tumor de uma forma bastante significativa. Essa é uma técnica mais moderna de radioterapia que pode ser realizada em pacientes selecionados, tá? Outras aplicações nesse cenário, por exemplo, na doença em que tem metástase na região cerebral, tá? Tanto essa técnica mais precisa, em que nós vamos tratando somente as regiões, as lesões que têm doença, uma técnica chamada radioterapia estereotática fracionada ou radiocirurgia, ou em alguns casos fazendo uma radioterapia mais ampla, englobando toda a região do cérebro. E também existem situações em que na doença metastática nós queremos fazer uma complementação para conseguir que a doença não volte na mama, ou se tiver na mama, para a gente controlar a doença que está na mama, muitas vezes até em progressão. Então pode ser feito também uma radioterapia local. Tá? Então nós temos sim diversos cenários em que a radioterapia ela pode e deve ser considerada com o intuito de controlar sintoma e controlar também a doença para ajudar no cuidado geral das pacientes. Perfeito, Dani. Esse comentário da Suzana, ele é um comentário que acho que de alguma forma é muito familiar. Essa experiência de eu gostaria, mas eu não estou dando conta de fazer o que eu gostaria, ela é comum. Eu acho importante a gente entender a natureza, muitas vezes, da mente não acompanhar o corpo. Eu fiquei pensando, esse processo todo, ele é um processo de perder essa condição de saúde como uma condição que fica colocada, às vezes, pelo processo de adoecimento, é uma experiência de luto, né? Porque eu passo a ter que me conhecer minhas possibilidades diante desse tratamento, entender essa condição de aprendizado de novos procedimentos, e eu acho que tem duas coisas que me passam aqui pela cabeça quando a Suzana traz isso. Uma é descobrir, né, quando o meu corpo não está acompanhando a minha mente, será que tem alguma orientação que eu posso receber? Então, pensando numa paciente que tem fadiga, a gente tem várias orientações que a gente faz com os pacientes, a fisioterapia, a psicóloga, a enfermeira, relacionadas à economia de energia. Muitas vezes são medidas simples na rotina diária que ajudam, de alguma forma, você direcionar a energia e encontrar, assim, o que é o mais importante do meu dia hoje. Então, eu vou guardar minha energia para aquela situação e eu aprendo, de alguma forma, a economizar energia, né, nesse sentido. Mas também, acho que em alguns momentos, a fadiga é tão intensa que me traz quase uma experiência assim, como se eu tivesse. Muitas vezes as pessoas confundem assim, essa pessoa está entregue, né? Isso é um grande medo, às vezes, dos familiares, do próprio paciente, assim, eu me sinto às vezes deprimido. E às vezes não é um processo de depressão, é um processo de ressignificação. Então, eu acho que nesse momento que a minha mente não acompanha o meu corpo, eu também entender, vale a pena eu procurar um suporte especializado? Vale a pena eu buscar algum tipo de apoio que de alguma forma ajude com que eu encontre caminhos de adaptação, que às vezes sozinha eu estou tão misturada naquela história, eu não consigo perceber. Né? Então, eu fico pensando nessas duas questões, o caminho de eu entender melhor a natureza desse sofrimento, né, e desse pensamento, para de alguma forma encontrar o caminho para eu lidar com esse momento e encontrar às vezes um espaço de ressonância, de falar sobre isso, né, e de alguma forma construir as minhas possibilidades naquele momento. Perfeito, porque muitas vezes a dor não necessariamente é física, às vezes vem um paciente com uma dor meio desproporcional ao restante, ao que mais nós costumamos ver. Isso tem muito a ver com uma dor emocional e não necessariamente uma dor física, e nós médicos acabamos achando isso, aumentando o remédio, e o cuidado global nos ensina que muitas vezes a dor total, né, a dor que envolve a parte emocional, a parte social, espiritual, acaba potencializando as demais dores. Romualdo, eu vou juntar. Acho que Pode só falar, Dani. complementar, né, assim, essa questão da dor total, eu acho que ele é um entendimento central, porque assim, o sofrimento ele é multidimensional, então a paciente algumas vezes ela precisa de alguma forma um apoio para
e encontrando, colocar uma lupa ali para ela direcionar. Muitas vezes ela nem percebe, né, que assim, algumas mudanças que tiveram que acontecer ali na dinâmica, por exemplo, da família, nos planos profissionais, né, nos planos de vida, estão afetando e trazendo um sofrimento e modulando muitas vezes alguns sintomas. Não estou dizendo aqui, né, que as pessoas produzem sintomas, né? Eu estou dizendo que o sofrimento, muitas vezes, ele também modula a nossa percepção em relação ao sofrimento. Por isso que é importante eu encontrar esse caminho e poder pedir ajuda. Excelente, Dani. E cabe nós, médicos, também tentar entender ter essa percepção, para que a gente junte na nossa rede de cuidado pessoas especializadas da equipe interdisciplinar, para que nos ajude ao melhor cuidado, né? Romualdo, eu vou fazer 2 perguntas que vieram juntas sobre a questão de nome e sobrenome do câncer de mama, tá? Uma é da Camila e outra da Suzana Oliveira, Camila Nascimento, perguntando sobre quando acontece uma progressão de doença, se a gente pode mudar o subtipo, né, o sobrenome do câncer de mama, e se quando nós temos várias metástases, elas são exatamente a mesma coisa, ou nós precisamos biopsiar, ou elas podem mudar o sobrenome, vamos dizer assim, né, o subtipo que você já havia começado a explicar muito bem há uns minutos atrás. Então, pode haver essa mudança, por isso que a gente recomenda a biópsia, mas isso é uma minoria dos casos. Isso é importante que seja dito. Quando possível, nós favorecemos, sim, a realização da biópsia, mas isso tem que ser factível, tem que ser uma lesão, um nódulo que seja seguro de ser biopsiado. Então, em algumas vezes, em algumas situações, isso não é possível. E como na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, não há essa mudança, quando essa biópsia não é feita por impossibilidade, a gente acaba tratando com o mesmo sobrenome anterior. Mas sim, é possível que durante o curso da doença, esse subtipo de câncer de mama mude. E isso tem a ver com a segunda pergunta, sobre se todos os sítios, se todos os locais de doença metastática são iguais. Na maioria das vezes também há uma concordância, há uma similaridade entre os tipos de tumor, mas em alguns casos a gente tem diferenças. E essas diferenças podem ser visualizadas se a gente faz diferentes biópsias. O grande problema é a questão se isso é factível ou não. Geralmente, nós não conseguimos fazer 3, 5 biópsias. Então, como na maioria dos casos, o tumor que é, vamos dizer assim, o mais importante para a evolução da doença, ele é parecido em todas as lesões, a gente acaba se guiando pelo padrão de uma das biópsias que a gente fez. Isso ainda não está 100% na prática hoje, mas qual é a perspectiva que nós temos? Nós temos a perspectiva de usar técnicas de detecção de diferentes mutações no sangue, que a gente popularmente chama de biópsia líquida. A gente coleta um pouquinho de sangue do paciente e a gente é capaz de fazer o sequenciamento do DNA do tumor que está na circulação sanguínea. A gente chama de DNA tumoral circulante. A grande vantagem dessa técnica de biópsia líquida é que a gente consegue evitar uma biópsia normal, a gente só com uma coleta de sangue tem essa informação, e essa informação parece ser mais global, porque na circulação há a presença desse DNA do tumor originário de várias metástases. Então, ele vem com essa promessa de poder identificar as diferenças entre as várias metástases num método de diagnóstico único, que então seria a biópsia líquida. Perfeito.
Gustavo, tem uma pergunta aqui, eu gostaria que você primeiro definisse isso, da Camila Nascimento. A radioembolização é indicada para casos de lesões pequenas espalhadas por todo o órgão? Eu gostaria que você explicasse o que é radioembolização, ela usa até o conceito indicado para lesões miliares, e eu gostaria de ouvir a sua resposta em relação a essa dúvida da Camila. Perfeito. Os procedimentos que nós temos de embolização podem ser realizados em situações específicas. Embolizar nada mais é do que um procedimento em que localiza-se uma área em que tem um tumor e vai no epicentro dos vasos e se uma espécie de causa. A embolização pode ser feita de alguns mecanismos, mas você consegue bloquear esse fluxo sanguíneo que alimentaria o tumor, causando a morte do mesmo. Tá? Isso pode ser considerado em algumas situações específicas. Tá? Agora, quando nós temos muitas lesões, muitos sítios de lesões, teria que ter uma justificativa específica para tal. Por exemplo, numa situação de uma metástase em que está causando um grande sangramento, tá? Então, localização desses pontos. E quem faz esse procedimento, na verdade, não é o radio-oncologista, e muitas vezes é o radiologista intervencionista. Então, ele vai, localiza o ponto do tumor, localiza a sua matriz, em que tem esse aporte, né? E faz uma embolização. Tá certo? Então, é basicamente esse o contexto. Agora, no que se fala de radioterapia, a radioterapia ela pode ter um fator antissangramento, por exemplo. Tá? Então, a gente pode ajudar, entre aspas, no processo de cauterização de uma lesão que esteja sangrando e causando sintomas para a paciente. Existe uma diferença dos conceitos, né? Então, do que seria uma embolização ou uma radioterapia com o intuito, por exemplo, de controlar um sangramento ativo de uma paciente. Eu não sei se eu fui claro, André, eu não sei se o Romualdo gostaria de fazer algum comentário adicional também a esse respeito. Quer falar, Romulo? Não. Eu acho que é isso mesmo, Gustavo. Agora eu quero, na verdade, eu quero ouvir vocês três sobre uma coisa extremamente comum no consultório, de grande angústia e sofrimento, porque o que nós sabemos, as pacientes com doença metastática, elas vão ter uma longa jornada de tratamento. Todos nós vamos fazer parte da família delas, elas vão fazer da nossa. Nós levamos as preocupações e angústias, mas quem sente é quem passa por isso, né? Então, isso fica bem claro. Uma questão no consultório é, quando o paciente tem o diagnóstico de doença metastática, ela sempre vai poder ter um tratamento, ou ela vai direto para cuidados paliativos, ou isso pode ser em conjunto. O Romualdo já começou a falar um pouquinho disso para nós. E a outra coisa muito importante é um preconceito real que nós temos no nosso dia a dia, que é a dificuldade das nossas pacientes de serem reinseridas no mercado de trabalho. Muitas vezes elas passam por um período de tratamento de doença curável e elas não conseguem se restabelecer novamente. Imagina as pacientes que têm uma doença crônica e que nós não temos um período com exatidão de quanto tempo elas vão seguir o tratamento, né? Então, gostaria de ouvir cada um de vocês esse preconceito, essa dificuldade do retorno ao trabalho, da convivência com esse estigma de uma doença crônica, de uma doença metastática, no consultório de cada um de vocês. Começar com a Dani, pelas mulheres, e depois os meninos.
Eu acho que o Maldo ele trouxe essa questão do cuidado paliativo, e eu acho sempre importante a gente resgatar a ideia que o cuidado paliativo na sua concepção e na sua aplicação, ele é integrado desde o momento do diagnóstico, porque a função do cuidado paliativo é promoção de qualidade de vida, é controle de sintoma, de alguma forma resgatar, né, identidade e ajudar com que aquela pessoa tenha essa condição de autonomia, de bem-estar. E isso é um processo que ele está ali integrado, né? Essa questão da associação de cuidado, o nome não é um nome bacana, é um nome que já é carregado também, a gente está falando de preconceito, né? E também é um nome carregado, às vezes, de muito preconceito, porque se confunde cuidado paliativo com cuidado de fim de vida, são coisas distintas, né? O cuidado de fim de vida, quando entra nesse momento do processo de cuidado, ele é parte, né, de uma trajetória em algumas situações do tratamento, né, mas ele não é sinônimo. E acho que trazendo um pouco a questão relacionada ao preconceito, o preconceito, assim, na sua concepção, o que ele é? Ele é uma opinião, um sentimento que as pessoas têm, sem algumas vezes sem uma reflexão crítica ou sem uma informação adequada, né? Então, eu já discuti, já conversei muito com pacientes em relação a esta experiência de que eu voltei meses depois do meu tratamento, porque muitas vezes a pessoa, num primeiro tratamento, ou mesmo no processo de metástase, ela mantém uma condição funcional super boa, né, de qualidade de vida, de conseguir autonomia e independência. Algumas vezes demanda adaptações, né, na rotina de trabalho, no horário de trabalho, e outras vezes não, né, outras vezes aquilo está integrado, então depende de cada caso. Mas eu acho que é importante resgatar, assim, o trabalho para muitas pessoas, ele tem uma função, assim, de autoestima, de sentimento de utilidade, né? Então, eu costumo dizer assim, se você percebe preconceito nos teus colegas, acho que é sempre interessante perceber, assim, tem a ver com desinformação? E aí, como você pode ser uma agente ativa nesse sentido de desconstruir informações errôneas relacionadas ao processo de tratamento? Lógico que eu estou te falando num momento, assim, que você se sente inteira e que você se sente em condição disso, né? Ou muitas vezes procurar as figuras de liderança dessa empresa para, de alguma forma, deixar claro. Acho que hoje a gente tem associações que apoiam, né? Tanto no entendimento do ponto de vista de direitos e deveres, né? Que o empregador tem, né? Que o empregado também pode, o paciente também vai poder buscar nesse sentido, né? Então, eu acho que resgatar essa condição da informação, né? E ajudar, mas eu gosto de pensar na paciente como alguém que tem essa função de desconstruir, muitas vezes, um conceito errôneo que as pessoas têm relacionados ao câncer. E acho que tem uma outra coisa que também eu gosto de trazer, muitas vezes o preconceito vem em função do medo. Né? As pessoas elas têm medo às vezes de conversar com a mulher, né, que voltou do trabalho e que ela e sabe que tem um câncer, uma doença crônica, um câncer metastático, e não sabe como conversar, não sabe como abordar, né? Então, ou tem medo que aquilo aconteça consigo. E às vezes isso é uma coisa que a pessoa nem tem tanta clareza, né? Ela não tem essa noção. Então, essa condição de desconstruir conceitos errôneos, eu acho que pode ser um caminho bacana para lidar com isso. Perfeito. Gustavo? Excelente, Dani. Eu acho que, pegando a linha de raciocínio que a Daniela nos colocou, é muito importante entender quais são os anseios da paciente. Por exemplo, o quão importante é a retomada do trabalho naquela fase. E quais são as reais condições que a paciente tem de desenvolver as suas atividades, as suas atividades profissionais, né? Então, um equilíbrio e adaptações podem ser necessárias nessa fase. Eu costumo dividir algumas coisas com as minhas pacientes nesse cenário. Será que é
possível adaptar, ao invés, por exemplo, de trabalhar uma jornada de 10, 12 horas por dia, que muitas vezes é essa dinâmica em que as pessoas estão inseridas e com uma carga de cobrança muito importante, né, e de autocobrança também. Será que não seria possível fazer uma otimização, como a Daniela colocou, uma conversa com seus pares, com seus gestores, com seus chefes, né, para que não se possa reotimizar, já que o intuito é voltar para uma atividade de trabalho. Então, isso faz parte, a meu ver, do entendimento global que deve ser amadurecido ao longo dessa jornada da doença metastática. Lembrando que terão momentos em que, muito provavelmente, a paciente vai estar assintomática, sem nenhum efeito colateral de nenhum tipo de tratamento, mas terão momentos em que haverá necessidade de um resguardo um pouco maior. Então, essa carga de trabalho, que no primeiro momento pode ser algo positivo para a paciente, pode se tornar algo penoso, e nós temos que sempre tentar otimizar um equilíbrio neste cenário. Tá? Então, acho que isso faz parte, para finalizar, Andréia, da tentativa de um entendimento global da situação e tudo que pode ser feito neste cenário para se reorganizar frente à doença e à condição clínica da paciente. Perfeito. Romualdo, excelente, Gustavo. Eu acho que preconceito, ele entra aí muito na questão até mais atual que a gente está vivendo aí de fake news. Preconceito é uma construção errada de uma situação. E muitas vezes é esse medo, como a Dani falou, que faz você ser preconceituoso. Você tem medo daquilo que você não conhece. E acho que está na hora da gente, tanto pacientes como profissionais de saúde, discutirmos mais sobre o câncer de mama metastático. Essa live é para isso, para informar as pessoas. O meu início de fala foi isso, de que informação é o maior aliado no tratamento de qualquer doença. Quanto mais informado o paciente está, mais ele participa das decisões com a equipe de cuidados de saúde. Então, acho que é fundamental a gente enfrentar de frente, sem medo, sem desinformação sobre o que é câncer de mama metastático. Um estudo recente de colegas de Porto Alegre, do meu amigo Tomás Reiner, estimaram que no Brasil existem 44 mil mulheres vivendo com câncer de mama metastático. Isso é uma mulher a cada 2050, mais ou menos, mulheres no Brasil. Isso é bastante. Então, essas mulheres, elas precisam e elas merecem de mais clareza, de mais informação e de menos preconceito. E a gente combate fake news com true news. A gente combate preconceito com informação. E a gente só consegue combater isso daí se nós formos honestos e claros com os nossos pacientes na comunicação. Lembrando de uma coisa, isso não significa que já no primeiro contato a gente precisa falar tudo. A gente precisa ter a sensibilidade de também saber escutar e saber o que a paciente quer saber naquele momento. Cada pessoa tem seu tempo e cada pessoa tem o seu processo de adoecimento, de entender essas variáveis que a doença vai trazer para o seu contexto psicossocial. Perfeito. Excelente. Eu costumo dizer que existe um ditado oriental que fala que nós temos 2 ouvidos e uma boca para a gente realmente poder ouvir mais, para depois de ouvir mais, a gente poder dar uma informação correta e estar alinhado com os nossos pacientes, né? Antes de mudar, na verdade, tem uma pergunta aqui para a Dani, já que a gente já começou a falar de medo, o relato da Priscila, uma paciente que foi tratada por um câncer triplo negativo, está curada, e a fala dela é que ela tem uma doença, e a doença dela é medo.
E ela quer saber se nós escutamos as pacientes metastáticas e se elas têm tanto medo assim antes da doença voltar, ou seja, no intervalo entre o término de um tratamento de doença curativa, o que as pacientes trazem no consultório, se elas trazem o medo também da doença voltar como algo incidente, né? Quais são as queixas emocionais, porque o da Priscila é o medo, a doença atual dela, uma vez que o câncer de mama triplo negativo está curado. Eu acho que é muito legítimo isso que a Priscila traz, essa sensação de... eu exemplifiquei lá atrás, né, o aprendizado que eu tive com o paciente, esse selo de segurança que às vezes sai, né, e essa sensação de que as coisas podem acontecer comigo, né, mas eu acho que a Priscila, essa questão do o medo, eu costumo dizer, o medo ele pode ser algo que nos protege, mas se a gente experimenta ele numa intensidade muito importante, ele pode nos paralisar. Então, eu diria que talvez para a Priscila fosse bacana ela procurar um pouco um espaço para ventilar e entender melhor a natureza desse medo, até para ir de alguma forma se ajustando, né? E conseguindo encontrar caminhos. Bom, quais são? O meu medo ele está sentado numa perspectiva de uma insegurança relacionada ao meu futuro, o meu medo está sentado em alguma informação que de repente eu preciso entender melhor para eu me sentir mais segura. Então, quando a gente tem uma experiência do adoecimento, às vezes a gente tem uma quebra de uma coisa que a gente chama de mundo presumido, aquelas coisas que nos dão que a gente organiza a vida, aquilo que de alguma forma são os nossos norteadores. Então, uma das estratégias para lidar com medo é eu entender assim, quais são as bases que me trazem segurança nesse momento. Acho que a gente falou muito sobre a questão da informação, né? Mas a gente não tem fantasia porque a gente quer. As fantasias, elas chegam e atravessam a vida da gente, né? E às vezes elas ocupam a ponto de atrapalhar. Então, talvez eu sugira a Priscila, assim, visita um pouquinho essa natureza do medo, questiona com as pessoas que cuidam de você, né, e tenta fazer um pouco esse entendimento para, de alguma forma, tirar dúvidas que sejam possíveis e procura, eventualmente, uma ajuda especializada para, efetivamente, às vezes, as pessoas têm uma visão da terapia, que muitas vezes a terapia é aquilo de anos, que eu vou revisitar a minha história Não, né, a gente tem dentro da psico-oncologia processos de psicoterapia focais, breves, para ajudar justamente nesses processos de enfrentamento do adoecimento. Então, eu acho que isso pode ser uma possibilidade para revisitar e para se conhecer melhor. Perfeito. Tem um comentário bastante bonito aqui, da Tânia Cristina, falando do quão interessante ela nos ouvindo, ela entendeu que o respeitar o tempo de cada paciente, ouvir e tirar suas dúvidas é importante, né? Eu costumo dizer que o que mais a gente tem de valor para dar para alguém, seja os nossos familiares, os nossos pacientes, é tempo, né? Nós estamos sempre atrasados, nós estamos sempre correndo, e isso, o nosso tempo tem um valor muito inestimável. Tem muitas perguntas aqui, voltando um pouquinho para tratamento, gostaria que o Romualdo respondesse duas perguntas aqui juntas. Uma é se existe a possibilidade de um paciente com tumor hormônio positivo, algum tratamento melhorar, ou seja, ressensibilizar a resposta de um tratamento hormonal. E a outra pergunta é sobre, em relação aos tratamentos oncológicos, à medida que existe uma progressão de doença, se existe um tempo em que a gente não tem mais tratamento a fazer, ou se a gente tem infinitamente tratamentos para quanto tempo a gente puder tratar, desde que o paciente tenha saúde para utilizá-los. Bom, com relação a essa pergunta da doença hormonal, quando ela torna-se resistente aos anti-hormônios, isso é alvo de pesquisas contínuas. Então, hoje a gente não tem drogas que conseguem ressensibilizar. Então, a gente não usa esse termo de ressensibilização. A gente troca os tipos de tratamento anti-hormonal, porque eles funcionam de maneira diferente, mas quando essas linhas de tratamento se esgotam, a gente, em geral, parte para a quimioterapia. Com relação à outra pergunta,
sobre linhas de tratamento. Esse é um tema muito, muito importante. Todo tratamento de uma doença crônica, como a gente colocou aqui, e quem quiser usar o termo de cura ou incurável, eu prefiro o termo da cronicidade, tem dois objetivos principais. E isso é muito importante, ajuda quando o paciente entende quais são os objetivos desse tratamento de uma doença crônica. Que a gente consiga retardar a história natural dessa doença, ou seja, a evolução dessa doença, porque se essa doença continuar evoluindo, ela pode levar a complicações que vão causar o óbito. Então, quanto antes a gente retardar isso, é melhor. Mas esse remédio não pode ser pior do que a própria doença, ou seja, eu preciso manter a qualidade de vida do paciente, ou o paciente numa qualidade de vida que ele, principalmente, julgue aceitável e tolerável. Então, essa questão das linhas de tratamento, ela sempre tem que levar isso em consideração. Nós não podemos esquecer que antes de tratar um câncer, a gente está tratando o nosso paciente, um indivíduo. Então, essas linhas de tratamento dependem da tolerância, da toxicidade e da eficácia. Quanto mais precoce, quanto menos linhas de tratamento, as chances de sucesso são maiores. Então, é preciso também informar para o paciente que quanto mais linhas de tratamento ele recebe, a chance daquele remédio ajudá-lo diminui e a chance de efeitos colaterais aumenta. Porque é o que eu digo, é importante o paciente entender isso daí para ele participar dessa decisão de mais uma linha ou não de tratamento. Isso, quando eu falo em linha, eu falo em terapias oncológicas específicas. O cuidado com o paciente, ele é durante todo o tempo dessa doença. Isso daí independe de linhas. Cuidar não significa dar remédios. Cuidar é muito mais do que dar remédios. Perfeito. A Silvia Stucci Frey, Romualdo, pergunta sobre uma medicação, um inibidor de ciclina, o palbociclib, que ela já vem usando, e ela gostaria de saber quanto tempo ela pode usar, se ela pode usar para sempre. Ela vem em tratamento e acompanhamento há 9 anos. Aí. Bom, eu acho que vai um pouco na direção que eu falei. Esse tratamento ele pode ser feito indefinidamente, desde que ele esteja funcionando, ou seja, a eficácia desse tratamento seja mantida, e mais do que isso, o paciente tenha uma boa tolerância ao tratamento, esse tratamento não está causando piora da qualidade de vida ou risco à saúde dele. Então, se o tratamento está funcionando para você, se o palbociclib está funcionando para você e você está tolerando bem, fique tranquila em continuar esse tratamento, porque não há um tempo programado que a gente precisa parar. Perfeito. Uma outra pergunta aqui é sobre metástase óssea. E aí, Gustavo pode nos ajudar também. Dani falando um pouquinho de morfina, sobre se metástase óssea sempre causa dor, e quando chega o tratamento com morfina para o paciente, se isso já é considerado uma doença terminal ou paciente já em final de vida. Perfeito. Eu acho que existe um estigma muito grande com a morfina. Eu não sei, a morfina nada mais é do que um remédio analgésico potente que nós temos na prática clínica para cuidar da dor dos pacientes, tá? Isso significa que existe uma escala que nós vamos graduando o remédio de acordo com a necessidade. Então, quanto maior a dor, maior a potência do remédio para controlar essa dor que deve ser utilizada. Simplesmente isso. Não significa que
morfina seja sinônimo de doença terminal, cuidados paliativos exclusivos, tá? Então, existem muitos pacientes, mesmo com doença metastática de mama, que tem, por exemplo, com uma metástase óssea, uma fratura que causa uma dor muito grande e que tem uma perspectiva enorme, tudo muito positivo, tá? Então, isso, na verdade, significa o quê? Que é um remédio que o paciente precisa para um controle de dor mais intenso. Ponto final. Não está relacionado diretamente com o prognóstico, ou seja, a perspectiva de vida do paciente. Perfeito. Dani, chega muita gente com esse preconceito de morfina, né? Eu gostaria que você falasse rapidamente sobre isso. Acho que o Gustavo falou super bem sobre a dor, e eu acho que a morfina ela também ajuda a controlar outros sintomas, por exemplo, como a sensação que o paciente às vezes tem de falta de ar. Então, tem outros sintomas que são muito importantes o uso. Mas sim, existe essa associação de morfina com sedação, por exemplo. E morfina não é uma sedação, né? Morfina é uma ótima medicação para trazer alívio desses sintomas que a gente conversou um pouquinho. Mas sim, de novo, a gente volta numa condição de muitos preconceitos e muitas ideias em relação à morfina têm a ver com experiências anteriores e, às vezes, experiências que estão sustentadas em conceitos errados em relação a isso. Então, conversa com o especialista, conversa com quem está cuidando de você, procura entender o que aquela medicação, o que a morfina pode ajudar naquele momento do ponto de vista de conforto para esse paciente. Perfeito, Dani. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa live. Por mim, nós ficaríamos a noite inteira conversando, mas infelizmente ela está chegando ao fim. Eu gostaria que cada um de vocês fizessem suas considerações, deixasse suas mensagens finais a todo mundo que esteve aqui por essa 1h05, participando ativamente conosco e contribuindo com as suas dúvidas e angústias. Dani? Eu acho que eu queria deixar uma mensagem para as pacientes, para os familiares e para as pessoas que estão aqui querendo se informar. Conte conosco, né? Acho que procure sempre um profissional, entenda qual é essa dúvida e procure esclarecer essa dúvida. Eu acho que isso amplia muito o teu caminho, né? E de alguma forma ajuda a controlar muito condições de sofrimentos que podem ser aliviadas. E obrigada aí pela oportunidade. Gustavo? Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje, dividindo um pouquinho da nossa experiência com todos os participantes. Eu acho que esse tema, câncer de mama metastático, ele deve ser sempre muito bem discutido e saibamos, pacientes, familiares, essa é uma luta em que vocês não estão sozinhos, tá? Então nós estamos aqui, todo o time, para oferecer, não só do ponto de vista de tratamento, mas de cuidado global, a melhor assistência para enfrentamento desta situação, tá? Então, eu acho que é isso, tirar os preconceitos e encarar a realidade como ela é, da melhor forma possível. É assim que isso vai suscitar num caminho a ser seguido e viver da melhor forma possível. Romualdo? Bom, eu queria agradecer de novo e acho que, de fato, é muito importante esse espaço. A gente precisa falar mais de doenças crônicas, a gente precisa falar mais de tratamentos efetivos, mas também de cuidado paliativo, para que esse preconceito ele vá diminuindo cada dia mais. E acho que a grande importância de a gente falar sobre isso é justamente dar voz para os pacientes e pedir também, agora isso é um recado também para os médicos, empatia, se coloquem no lugar dos pacientes, entendam como a gente pode ajudar os pacientes e, como a Andrea falou, 2 ouvidos e uma boca. Perfeito. Eu quero deixar também as minhas considerações, dizendo que agradecendo a vocês, especialistas, meu muito obrigado por trazer a experiência de vocês e enriquecer toda essa discussão, dizer que o câncer de mama metastático
como todas as outras doenças crônicas e incuráveis, ela é uma doença que a gente precisa debater bastante. O cuidado global é extremamente importante. Eu costumo dizer que nosso trabalho médico, ele só é tão feito de forma tão especial, porque desde a portaria, desde da recepção, desde as secretárias, desde a equipe multi, todo mundo junto é responsável pelo sucesso dos tratamentos dos pacientes, mesmo que seja uma jornada longa, mesmo que seja uma doença que vai acompanhar até o final de vida de cada um, né? Então, eu agradeço a presença de todos os participantes que intensamente, e tem um monte de pergunta aqui, intensamente contribuíram para essa rica discussão. Agradecer a cada um de vocês três, né? Essa live vai ficar publicada no Facebook, no YouTube, e quero convidar todos os participantes, para que semana que vem, na nossa última live, participem, que vai ser uma linda roda de conversa com todos os nossos pacientes, em que nós vamos dar ouvidos a todos eles e entender da visão deles o que é importante e o que nós, como equipe multidisciplinar, também podemos melhorar, né? Então, meu muito obrigado a todos, e espero que, em nome do Sírio-Libanês, em nome de todos nós realmente, que a gente tenha podido ajudar um pouquinho no esclarecimento dessas dúvidas e angústias. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, um abraço. Tchau, Até tchau. logo. Tchau.